Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Pascoalina Macaia, a vossa professora de alfabetização. Então, pessoal, lá em casa está tudo bem? A vossa disposição está boa? Ok, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso aprendizado. Nós estamos a falar de verbos. Ok? Então, hoje o nosso tema são as flexões verbais. Nós já estudamos que os verbos têm várias flexões verbais, que são número, pessoa, tempo, voz, aspecto, ok, pessoal? Então, hoje nós vamos falar de número e de pessoa. Na aula passada nós já falamos de modos verbais e tempos verbais. Nesta aula nós vamos falar destas flexões que é número e pessoa. Pessoal, quando vocês ouvem falar de número nos verbos, nós estamos a falar de singular e plural, ok? Quando ouvem falar de pessoa verbal, nós estamos a falar de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Neste caso, nós temos 6 elementos. No número, nós temos o singular e plural. Na pessoa, nós temos a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. E também temos a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Ok, pessoal? Para que vocês não tenham dúvidas na conjugação verbal. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui, eu já fiz aqui um pequeno desenho para que vocês consigam compreender. Quando nós estamos a falar de número, nós estamos a falar de singular e plural, ok, pessoal? Então, foquem-se. O que é singular? Singular é quando se refere a uma só pessoa. Quando na nossa oração, na nossa frase tem uma só pessoa, quer dizer que esta frase está no singular. Quando nós temos na nossa oração, quando é plural, então é quando o sujeito é mais de uma pessoa ou uma coisa, porque às vezes a frase não está a falar de pessoa, está a falar de uma coisa, ok, pessoal? Então, quando vocês verem que classifica este verbo quanto ao número, quer dizer que é para nós sabermos se o verbo está no singular ou no plural. E quando vocês ouvirem falar de classifica este verbo quanto à pessoa, estamos a falar de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Então temos aqui primeira pessoa. O que indica a primeira pessoa? A primeira pessoa verbal indica quem fala. Quem fala é a primeira pessoa de singular. Por exemplo, se eu vier aqui contar a minha história, eu estou a falar na primeira pessoa do singular, porque sou única. Se estivesse a contar a história de várias pessoas, estaríamos a falar de plural, ok, pessoal? Então, nós temos aqui primeira pessoa verbal, indica quem fala. Neste caso, são os pronomes eu, nós, ok? Quem fala? Temos aqui eu, nós. Na segunda pessoa verbal, o que é que indica? A segunda pessoa verbal indica com quem fala. Com quem fala, ok? Neste caso, temos aqui tu e vós. Com quem fala, estamos a falar de tu e de vós. E a terceira pessoa verbal indica de quem se fala. Notem que há muita diferença. A terceira pessoa verbal indica de quem se fala. Neste caso é ele ou ela, eles ou elas. Então a diferença verbal em termos de pessoa é esta. A primeira pessoa indica quem fala, neste caso eu, nós. A segunda pessoa indica com quem se fala, tu, vós. E a terceira pessoa é de quem se fala, que é ela ou ele, eles ou elas. Então, eu meti aqui este quadro para simplificar as coisas.
Como nós estamos a falar de número e pessoa, neste quadro vocês vão conseguir compreender o número e pessoa, ok, pessoal? Então, temos aqui número singular e plural, como temos aqui neste desenho, mas no quadro já está resumido, já fiz um resumo para que vocês consigam compreender o número e pessoa. Então, quando estamos a falar de número, já sabemos que é singular e plural. Quando nós estamos a falar de pessoa, temos aqui no nosso quadro, temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do singular. Temos aqui o plural. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural, ok, pessoal? E temos aqui o sujeito. Para que nós consigamos conjugar verbos, nós precisamos destes pronomes, ok? Quais são esses pronomes? Os pronomes geralmente são o sujeito na frase. É o sujeito na frase. Por exemplo, temos aqui os pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. São estes pronomes que nós vamos usar para a conjugação de verbos. São estes pronomes que vai nos conduzir a compreender se estamos a falar de que número, neste caso singular ou plural, se estamos a falar de que pessoa, se é a primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira pessoa. Nós só encontramos 3 pessoas, ok, pessoal? Só encontramos 3 pessoas, a primeira, a segunda, a terceira pessoa do singular e primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então temos aqui este verbo. Este verbo está em que modo? Está no modo presente do indicativo, ok? Está no modo do presente do indicativo. Então vamos lá conjugar o verbo. Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Agora temos aqui uma situação. Quando vocês têm uma frase, ok? E precisam de fazer a classificação verbal e vos perguntam em que pessoa vocês se encontra neste verbo. Vocês, para conseguirem identificar, vão nas terminações, ok? Vão nas terminações do verbo, ali vocês vão conseguir compreender se está em que pessoa ou se está em que número. Por exemplo, eu estudo. Ela aqui está a terminar com U, com O, ok? Termina com O. Nesta terminação com O, você está a dizer que é a primeira pessoa. Eu estudo. Tu tem uma terminação de S. Tu estudas. Então, vocês com estas terminações, vocês conseguem identificar o número e a pessoa verbal. Conseguem compreender o número e a pessoa verbal. Temos aqui, quando nós temos a terminação O, nós temos a primeira pessoa. Quando nós temos a terminação S, é a segunda pessoa. Quando nós temos ele ou ela, é a terceira pessoa do singular. Ok? Aqui temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do singular. Temos aqui a primeira pessoa termina com S, a segunda pessoa termina com S e a terceira pessoa termina com M. Nós aqui estamos a falar de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Ok, pessoal? Conseguiram compreender o número e pessoa? Qualquer dúvida, escrevam nos comentários, ok, pessoal? Então, a nossa aula termina por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal ONG Ana Maria. Estamos em todas as plataformas digitais e até a próxima aula.